discriminatório se você constrói uma rampa para um deficiente. Mas desde que elas não sejam obrigadas a aceitar. Nós temos um monte de casos desses. Ainda anteontem, uma menina de uma escola aqui de São Vicente, que os pais levaram no consultório, e ela está com nota baixa, e ela tiraria uma nota melhor se ela aceitasse fazer a prova num lugar reservado com mais tempo. Ela disse não, eu quero a mesma prova junto com os meus colegas. Ela tem o direito de negar. Não pode ser obrigado a aceitar. Por exemplo, em 2017, quando o Luan foi fazer a prova da ETEC, disse: eu não quero cotas. Eu não quero a cota da deficiência, eu quero participar como todo mundo. E se você não passar, eu tento de novo. Mas eu não quero participar com a cota. É um direito dele negar. Ele não é obrigado a aceitar. Isso faz muita diferença na nossa vida, no dia a dia. Porque a gente acha que pessoas com deficiência, a gente tem que ajudar de qualquer jeito. Mas se eles não pedem... Eu fiz um debate na Folha de São Paulo, quem veio me buscar foi o Jairo Marques, que é jornalista da Folha, editor da Folha. Ele é cadeirante. Ele veio me buscar em casa e veio me trazer. Ele me diz assim: às vezes eu estou no semáforo para passar, e vem alguém e pega na cadeira para atravessar. Eu sinto como se estivesse passando a mão na minha bunda, porque a cadeira faz parte da minha bunda. E eu não pedi ajuda. É complicado isso. Então a gente não deve negar ajuda a quem pede, mas não deve ajudar quem não pediu. Não pediu, ou pelo menos o senhor quer ajuda para atravessar? Não quer? Tchau, beijo, atravessei. Ok, vamos lá. Então olha a Constituição Federal que eu disse no artigo 205, a educação é um direito de todos. Ponto. A gente tem mais leis, porque quanto mais leis, mas a educação é um direito de todos. Não tem dúvida nenhuma com relação a isso. O artigo 206 fala que será ministrado com igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, quando a gente fala que a pessoa com deficiência tem direito à matrícula, a matrícula quer dizer também a permanência. Não é assim, já te matriculei, agora volta para casa. Ele tem direito à permanência tanto tempo quanto os outros. Não vale dizer ele vai ficar menos tempo, vem buscar mais cedo, entra mais tarde. Não, ele tem o direito de permanecer o tempo todo que os outros permanecem. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito. Então, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito. O Estado tem que oferecer o ensino fundamental. E a família tem que matricular no ensino fundamental. Constitui um crime, no Instituto da Criança e do Adolescente, a família que não matricula a criança em idade do ensino fundamental, nessa idade aí. Progressiva universalização, eu falei disso para vocês, do ensino médio gratuito, é progressivo. Hoje, eu acho que se as pessoas se matriculassem, teria escolas de ensino médio gratuito para quase todos. Mas as pessoas desistem, vão trabalhar. A gente vai consertar isso. Eu já falei que vocês são as melhores. Então a gente vai consertar isso. E o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. É no tempo que a gente chamava ainda de portadores de deficiência. Está na Constituição, eu copiei. Mas isso aí hoje é um palavrão, porque deficiência ninguém porta, Se portasse era só não portar. Hoje fala-se pessoas com deficiência. São pessoas que têm uma deficiência. Preferencialmente na rede regular de ensino. Olha, gente, se preferencialmente tem dado muita confusão. O preferencialmente não é na escola regular, é no AEE. Está no artigo 208. O primeiro diz que o ensino fundamental é obrigatório e gratuito. E no Brasil, apenas as escolas regulares fornecem o ensino fundamental. Porque a escola é aquela que fornece o ensino e certifica. Quando a gente diz assim, ele está na escolinha da PAI, não falando mal da PAI, que eu adoro a PAI, fez um serviço fantástico. Ele não está na escola. Aquilo não é escola.
é um local de reabilitação que tem algumas pedagogas ensinando o menino. Mas o menino não é certificado. Ele não sai com certificado para poder fazer o ensino médio, o EJA, o ensino técnico, nada. Então a escola especial no Brasil não existe. É um nome que deram que não existe. E a coisa é tão séria que faz uns anos aí, 4 ou 5 anos, quando o Ministério da Educação decidiu pagar pelo AE apenas as crianças que eram atendidas na PAI, porque antigamente vinha por verba, eles decidiram, a gente quer, as APAI de São Paulo não conseguiram mostrar que as crianças estavam no sistema educacional e fecharam todas as escolas. Não tem, na cidade de São Paulo, não tem uma APAI que tenha escola mais. As professoras da APAI estão em escolas regulares ensinando, só faz a EE, que é a função delas, porque elas estavam irregulares. Então tem um monte de crianças que os pais acham que estão na escola e não estão. Um pai pode ser penalizado porque ele colocou o filho numa escola especial não regulamentada? Pode. Porque não é escola, ele sabe que não vai ter a certificação, ele sabe que o menino não vai sair dali por maior. Agora, um pai pode ser penalizado se ele matricula o filho numa escola especial, dita especial, que está regulamentada? Não pode. Mas o gestor público que regulamentou a escola pode. Ou seja, o gestor público que deu a licença para a escola da Pestalozzi, da PAI trabalhar, pode ser penalizado, porque ele deu licença para algo que não é escola, como sendo escola. E os meninos não aparecem em nenhum registro da Secretaria Estadual, Municipal ou do MEC. Eles não aparecem. Eles estão fora da escola, o que é constitucionalmente ilegal. Vocês compreenderam, né? Muito bem. Porque isso está em discussão no Senado. É uma discussão séria e inócua, boba. Porque o projeto de lei que eles querem passar é inconstitucional. Não vai passar. E se passar, vai ser vetado. Então é uma discussão boba. Eu também estou na discussão, porque eu sou discutível. Discutível? Não. Assim. Vamos lá. A Lei 12.764/12, que é a famosa lei do autismo, que veio de um lobby, de uma pressão de famílias autistas e de associações de autistas, para ter uma lei só para eles, e que é uma coisa muito diferente, porque ninguém tem uma lei só para si, mas queria uma lei só para eles, e que foi encampada pelo senador Paulo Paim. Eu contei para vocês, ela vinha muito ruim, né? Muito excludente. E foi parada, mas não aparou tudo, não. Não ficou tudo aparado. Esse decreto 8368 foi o que regulamentou a lei 764, e essa nota técnica 24/2013 do MEC é a que regulamenta a lei 12.764 para as escolas. Então todo professor deveria ter essa nota técnica, porque além disso é um manual de inclusão, é muito legal. Ele ensina como incluir, por que incluir, o que faz, o que não faz, o que tem direito, o que não tem. É muito legal. E foi feito por pessoas com deficiência. Essa nota técnica foi feita, eu ajudei, na época eu estava lá em Brasília pela Abraço ajudar na Meta 4, e a chefe de sair era uma pessoa cega, lá no MEC. Então, e ela tem, ela é fantástica, vocês vão adorar. Imprimam, levem para casa, levem para o cinema, durmam com ela, vocês vão se apaixonar por essa nota técnica. E é ela que regulamenta tudo dentro da escola, ou seja, qualquer professor, qualquer gestor escolar tem que seguir essa norma técnica quando aparece algum menino autista na escola. E a lei dos 764 tem, acho que no artigo 3º, que fala e outras deficiências, ou seja, ela é para autistas e outras deficiências. Então a nota técnica acabou abraçando todas essas outras deficiências. Vamos lá. Eu vou passar um quadro a quadro para explicar para vocês qual é o nó disso aí, no que dá mais nó em todas as escolas do Brasil, que é o tal do profissional de apoio escolar, que alguns chamam de mediador, que alguns chamam, de auxiliar, essas coisas. E eu vou mostrar para vocês
onde é que está pegando essas coisas, de conversas com procuradores em alguns municípios, de conversa com o pessoal das leis, onde é que pega? Então vamos lá. No artigo 1º, parágrafo 2º, a Lei 12.764 diz que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, tá? Ou seja, dos 198 países que fazem parte da ONU, o único onde o autismo era uma deficiência era o Brasil. Essa é uma legítima jabuticaba. Nos outros países existem autistas com deficiência. Existem autistas como o meu filho, ou o Felipe, ou o Juan, ou o Cauã, que não tem deficiência. Isso aí foi bom? Meu filho disse que foi mal. Porque ele sendo uma pessoa com deficiência, nunca vai poder ser bombeiro, nunca vai poder ser piloto de avião. E ele é uma pessoa inteira. Então, assim, nós classificamos, pegamos um amplo espectro que vai desde pessoas que não se comunicam e não falam, até brilhantes oradores como Al Gore, e colocamos todos como pessoas com deficiência. É uma loucura, não é? Uma maluquice. Então, assim, alguns de nós bateram muito nessa tecla, mas não pode. As deficiências, tanto que não conseguiu encaixar nas deficiências, que agora a lei diz assim: as deficiências são físicas, intelectuais, mentais, sensoriais e autismo. É autismo. Com o tempo, a gente vai cair na realidade e vai achar falhas nesse negócio e vai querer voltar a ser feliz. Deixa eu voltar a ser feliz, né? Não quero carregar isso aí. Não que ser uma pessoa com deficiência seja ruim, mas se eu não sou, por que eu vou querer ser? E isso aí tem causado muitos transtornos, inclusive na sociedade. Porque sendo uma pessoa com deficiência, eu, pai, pego o meu filho que tem 1,80 m e estuda na ETEC lá da ponta da praia, vai e volta sozinho, às vezes caminha 7 km porque e usa a vaga preferencial. Vou lá e usa a vaga preferencial, porque meu filho é autista. E quem em volta vai compreender isso aí? Eu já passei por isso. Minha mãe era cadeirante. E a moça falou: não, eu estacionei aqui porque meu filho é autista. Bom, considera-se, olha aqui que legal, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e autista, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso está na Convenção, artigo 1º, e na LBI, artigo 2º. Como eu falei para vocês, a LBI copia a Convenção com pontos e vírgulas num monte de coisas. Só nas penalidades é que ela avança. Então, quer dizer, a deficiência é um impedimento de longo prazo que só existe em interação com uma ou mais barreiras. Uma escola inteligente, uma sociedade inteligente, ela para de encher o saco do menino deficiente e começa a eliminar as barreiras que impedem que ele chegue lá. E a gente aprendeu isso a fazer muito com as deficiências físicas ou sensoriais. O menino chega lá cadeirante e a gente já cuida para eliminar as barreiras, para ele poder andar sozinho. O menino cego chega, a gente bota... A grande dificuldade que nós temos para fazer a inclusão é que nós não estudamos com crianças com deficiência. Elas não podiam estar na escola. Os arquitetos que fizeram aquele shopping bonito que a gente tem na cidade nunca estudaram com cego. Não tem uma guia no chão, não tem guia em lugar nenhum. Você vai num prédio que a porta é desse tamanho e o cara nunca estudou com cadeirante, porque é de pequenininho que se aprende. A turminha que estudou 6 anos seguidos com meu filho vai ser aqueles professores que falam: eu quero autista, manda para mim. Eu sei como é que é, estudei com um desde pequeno,
quando se forma a personalidade, quando a gente forma, né? A gente estudar com esses meninos, nossa, eu vou contar um segredo para vocês que eu não devia contar, que a Silvânia não gosta que eu conte. Nós fizemos um trabalho em Contagem, Minas Gerais, é uma cidade maior que São Vicente, né? Tem 800 mil habitantes, na rede pública de Contagem, na rede municipal de Contagem. E não dava para abraçar tudo, a gente fez 9 escolas, né, Silvânia? 2 mais 7. A gente fez 9 escolas, durante 3 anos. Depois o governo mudou, né, e a gente não participou mais desse projeto. A gente não gosta de IDEB, não devia ter, porque é o IDEB que atrapalha a vida da gente. Tem que ter nota, tem que ter nota, tem que ter nota. Se não tivesse, seria melhor. Mas olha que surpresa. Essas 9 escolas que receberam pessoas com deficiência e que fizeram o projeto de remover as barreiras, que às vezes são de atitudes, às vezes a barreira é a própria família. Todas as 9 tiraram a melhor nota do IDEB do município. 9 escolas muito diferentes. Tinha uma na periferia, tinha uma escola lá tão periférica que o ônibus ia buscar os meninos na zona rural, e os meninos ficavam 1h30 dentro do ônibus para chegar na escola. E tinha escola ali do lado da prefeitura, no centro, né? Onde estudava as pessoas de um nível melhor. E a gente aprendeu com aquilo que é o seguinte, quando você tem uma pessoinha ali no meio, você aprende coisas que não aprenderia se ela não estivesse. Como a turma do 4º ano do Luan aprendeu Libras porque tinha uma menina lá, surda, que não aprenderia se não tivesse. E isso aí traz um monte de outras coisas que faz parte da vida na sociedade, né? E da construção dos cidadãos. Todas as crianças que estudam crianças com deficiência e crescem com elas, crescem muito mais tolerantes com as diferenças. Todas aquelas que não tiveram a oportunidade têm uma enorme dificuldade, enorme, porque acha que é um bicho de 7 cabeças. Outra coisa que não está na palestra, mas que eu aprendi, é que na verdade com relação a essa inclusão, a gente está correndo atrás do rabo errado. O professor é um pedagogo especialista na função. E a nossa ansiedade, nós pais de pessoas com deficiência, obriga a professora a estudar as deficiências. Mas isso aí é da área do psicólogo, do médico, não é do professor. Na verdade, a área do professor é o pedagógico. E é olhar para a pessoa com deficiência e não para a deficiência da pessoa. E quando a gente obriga o professor a correr atrás de saber o que é autismo, de se especializar em TDAH, em paralisia cerebral, essas coisas, perde meio foco. O professor começa a olhar para a deficiência. Esquece que o menino é muito mais que isso. Nenhuma criança é só uma deficiência. Bom, aqui é que está todo o problema nosso atualmente. Em caso de comprovada necessidade, todas essas coisas grifadas fui eu que grifei, né? O aluno com transtorno do espectro autista, incluído nas classes comuns do ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. A lei é seca, em caso de comprovada necessidade. Não fala qual é essa necessidade e não fala quem é que comprova. Só fala que em caso de comprovada necessidade. Então, a regulamentação da lei, aquela regulamentação que eu citei antes, e a nota técnica, que eu trabalho com professores, diz o que é isso. E a Lei Brasileira de Inclusão também diz quais são essas necessidades. Muito bem. Vocês lembram que discriminação é tudo que é subtraído ou diferenciado em função da deficiência. Lembram, né? Então, o acompanhante especializado não pode ser em função da deficiência. Seria uma discriminação. Não, meu filho é deficiente e precisa. Não funciona assim. E nem pode funcionar, gente. 14% das pessoas no Brasil são deficientes. Mostrei para vocês ali que tinha 30 milhões de crianças na escola. 3 milhões de crianças com deficiência corresponde a 3 milhões de auxiliares.
mais do que professores na rede toda. Então não pode funcionar assim. Não é em função da deficiência. Não é. Vamos ver o decreto que regulamenta essa lei, o decreto presidencial que regulamenta essa lei. Quando seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais. A instituição de ensino que a pessoa papá terá disponível um acompanhante especializado, conforme parágrafo único da artigo. Bom, aqui alguém definiu quais são essas necessidades que têm que ser comprovadas. Não é a deficiência. Ok? Bom, mas aí a escola fala não, a mãe vai lá no promotor, o promotor fala com a gente, a mãe estava tão sofrida, coitada. Ela estava tão chorosa, eu mandei pôr. Mas é a obrigação do gestor escolar refutar. Não, peraí, a lei é essa e essa e essa. Eu não vou passar por cima da lei. Já tem diretores sendo processados porque foram denunciados por contratar pessoas fora da lei. No caso que a gente teve, mas não foi processada, era a Silvânia, quando era diretora da escola, que ela tinha 12 autistas e 12 auxiliares. De acordo com a lei, só 3 precisavam. Mas ela foi esperta e mandou as outras 9 para outra escola. Ficou só com as 3. Um adulto no meio de crianças, que não seja o professor, é um obstáculo, especialmente para crianças que têm baixa interação social. Se ele não consegue conviver com os iguais, com os pares, com os meninos, você não consegue empurrar ser empurrado, xingar ser xingado. Gente, criança aprende com outra criança, um aluno aprende com outro aluno. Aquele palavrão que ele fala não aprendeu nem em casa, nem com o professor, aprendeu com o colega da escola. Eles aprendem uns com os outros. E essa é a socialização, a escola socializa. Então já vemos quais são as necessidades. Bom, para assegurar que seja isso mesmo, a referida lei assegura direito acompanhante de comprovar as suas necessidades. Esse serviço deve ser compreendido à luz do conceito de adaptação razoável que tem na Convenção. O que é adaptação razoável? Modificações justas e necessárias adequadas, que não acarretem ônus desproporcional ao indivíduo à escola, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar, em cada caso, portanto não é pela deficiência, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência... Como é que são a adaptação razoável? Você tem uma escola de 2 andares, o 5º ano está no 2º andar. Chega um menino com deficiência física no 5º ano, você pode transferir a sala para o térreo. É uma adaptação razoável. Você tem que cuidar das outras adaptações. Se a porta passa a cadeira, se o banheiro é adaptado, essas coisas. Você não é obrigado a colocar um elevador. Você pode trazer a sala para baixo. Adaptação razoável que não acarrete ônus desproporcional. O sistema não quer que as escolas particulares abram falência e não quer que as escolas públicas sejam sufocadas de gastos indevidos, desnecessários. Então, o auxiliar especializado é uma adaptação razoável, que, como toda adaptação razoável, tem que ser verificada todo o tempo para ver se ainda precisa. Às vezes, o menino que precisava de auxiliar para alimentação passa a se alimentar sozinho e aí tchau, beijo, não é? Vamos ler a nota técnica. O serviço do profissional de apoio, como uma medida a ser adotada pelo sistema de ensino, vai visando a acessibilidade às comunicações e atenção aos cuidados pessoais de alimentação, higiene e locomoção. Então, o menino é surdo, tem que ter um intérprete de Libras. É uma adaptação razoável. Comunicação. O menino não faz a higiene sozinho por algum motivo, tem que ter alguém para fazer higiene para ele. Tem um menino lá em Contagem que é muito inteligente, ele não tem problema nenhum cognitivo, só que ele nasceu com os braços muito pequenininhos, então ele tem um auxiliar de higiene. A deficiência dele não permite que ele faça a higiene pessoal.
Dentre os aspectos a serem observados na oferta de serviço, destaca-se que esse apoio destina-se aos estudantes que não realizam as atividades de alimentação, higiene, comunicação ou locomoção, com autonomia. Vejam só que a nota técnica, embora seja anterior, ela é muito mais abrangente do que até a própria LBI. A Lei Brasileira de Inclusão não coloca comunicação, coloca só higiene, locomoção e alimentação. Justifica-se quando necessidade específica não for atendida no contexto geral. Não é substitutivo a escolarização ou atendimento. O auxiliar não substitui a professora, nem a professora regente, nem a professora do AE. Deve ser periodicamente avaliado pela escola, juntamente com a família. Aqui, a gente já descobriu quais são aquelas necessidades que a lei fala. A gente já sabe quais são as comprovadas necessidades: é higiene, alimentação, comunicação e locomoção, para cada criança que requer isso. E a gente já sabe quem é que é o responsável por isso, a escola. E é muito legal isso aí, que eu sempre faço esse quiz, é quiz que fala? Com as pessoas quando é um curso pequeno. Assim, você é um médico. Quem é que decide se você precisa de uma enfermeira para cuidar das pessoas que vão lá no teu consultório? Todo mundo fala, o médico. Você é médico? Quem é que decide se você precisa da enfermeira? Você é eu sou um psicólogo. Quem é que decide se eu preciso de ajuda para atender eu que decido, né? Você é um juiz. Quem é que decide se você precisa de auxiliar quando vai um réu lá, se precisa de algema ou não precisa de algema? É o juiz. Você é um professor. Quem é que decide se precisa de auxiliar? O diretor. É o médico, é o juiz. Caraca. Quem é que decide na sua casa se precisa de uma babá? É você? Só o professor que não pode decidir? Todo mundo decide a própria vida, se precisa de ajuda. Só o professor? A Débora é professora lá na Praia Grande, na rede pública. Tem 2 cargos e fica o dia inteiro lá. Ela não quer auxiliar para o menino dela. Ela tem 2 autistas na sala de aula e fala, não quero auxiliar, eu dou conta. Eles não precisam. Seria legal se toda a classe, um certo número de alunos, tivesse um auxiliar para a classe toda. Mas para uma pessoa só, que nem precisa, é complicado. Vem da ansiedade das famílias, e da acomodação das escolas, que não questionam esse negócio. E do judiciário, que infelizmente ainda trabalha no modelo caritativo. Coitada, ela estava tão que eu permiti. Não, é modelo dos direitos humanos. O menino tem os direitos dele garantidos. Se ele precisa, precisa. Se não precisa, não precisa. Vamos ver o que pode e o que não pode fazer esse profissional de apoio. Porque está regulamentado na Lei Brasileira de Inclusão e na nota técnica. Presta um auxílio individualizado a estudantes que não realizam essas atividades. Esse apoio ocorre conforme as especificidades apresentadas relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência. Funcionalidade. Meu filho é totalmente funcional. Caramba, a gente viaja para Minas, que a gente tem um consultório lá em Contagem, ele fica sozinho quinta, sexta, sábado e domingo. Vai para a escola, volta, faz o café, alimenta os gatos, só não limpa o cocô. Mas eu vou ensinar. E a Débora mora aqui pertinho, ele fala, nem aparece. E a gente chega e ele está vivo. Ele precisa de um auxiliar de comunicação, porque ele não me fala, pai, cheguei, pai, saí, eu mando comunicado, ele nada. Então, o auxiliar de comunicação, às vezes, é o Marcel, sim, vou, ele chegou. E às vezes é a Débora que tem que sair da casa lá para ir lá para ver se ele chegou. Mas já cheguei a mandar mensagem para amigos dele, para você ver, Luan.
Ah, os amigos acham sempre. Impressionante. Os amigos ele responde. Bom, não é atribuição do profissional de apoio desenvolver atividades educacionais diferenciadas ao aluno público-alvo da educação especial e nem responsabilizar-se pelo ensino desse aluno. Tem aqui, acho que a próxima, que eu não lembro, que mostra muito bem isso. Ó. Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção. Vê que a LBI não fala comunicação, mas inclui comunicação, porque está na nota técnica. Do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares as quais se fizer necessária em todos os níveis e modalidades de ensino, instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas e os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Claro, esse profissional não pode aplicar injeção. Ele não é enfermeiro, né? Ele não pode dar alimentação por sonda. Ele não é. Né? Ele não pode alfabetizar. Ele não é professor. Então, cada vez que esse auxiliar é colocado na posição de ensinar o aluno, ele está exercendo uma atividade ilegal. Porque não é professor. E se tiver a qualificação, não foi contratado como professor. Ele pode sim ajudar o professor em tudo que o professor pedir. Dá para ajudar o menino lá que não está conseguindo fazer aquela tarefa? Ele vai lá e ajuda. Mas quem vai ver se a tarefa está certa e quem vai dar nota é o professor regente. Quando eu disse para vocês que apareceu uma pedra no meio do caminho com essa lei, se ela não existisse, estaria tudo redondinho. Porque vocês que são professores e atuam nas redes por aí, podem ver que o que está dando mesmo problema, dor de cabeça, é o autista. Ah, tem menino de paralisia cerebral, legal. Tem um menino Down, 10. Tem um menino 10, mas o autista está dando muito problema. E o problema não é o menino. O problema é o desconhecimento que a gente tem dessa rede toda, né? E a ansiedade dos pais que acham que tem que super proteger as crianças, porque sem eles, se não tiver um adulto do lado, eles vão se machucar, eles vão machucar o outro. Gente, ninguém é feliz se em criança não quebrou um braço, não quebrou um dente, não quebrou uma perna. Não dá para crescer feliz, né? A maior felicidade de uma mãe e de um pai é ver o filho chegar da escola com a camisa toda suja, imunda. Como eu ficava triste porque meu filho chegava com aquela camisa branquinha, sem um... Ô Luan, o que você fez? Você foi na escola ou ficou deitado? Não pode. Então assim, criança tem que ter um apelido. E isso não é bullying. E criança tem que se machucar de vez em quando, porque faz parte da vida da pessoa. É na escola que a gente cria essas resistências. Mas nós... gente, existem dois tipos de preconceito. Um é quando você discrimina a pessoa em função de raça, cor de pele, de deficiência.